A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje é a terceira parte da nossa série do Exílio a Cristo e nós vamos falar hoje novamente de um rei bom, filho de um rei péssimo, Josias, neto de Ezequias, bisneto de Acás. Esses quatro, Acás foi um rei muito ruim, Ezequias um rei muito bom, tem vídeo dele de sexta-feira. Ontem, Manassés, rei mau, filho de um rei bom, e hoje repete-se como um dos mais notáveis e mais justos reis da história de Israel e principalmente de Judá. E ele fez ainda mais do que Ezequias fez. Então, esses quatro representam basicamente o que foi atuada desde Juízes, desde a época de Juízes, como Israel se comportava. Era um juiz bom, erguia o juiz e Deus era com o juiz. Passava um tempo, Israel esquecia, a geração seguinte esquecia, levantava-se outro juiz e salvava Israel, e assim foi. Um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim, no caso de Judá, tá? E especificamente esse período, o último rei antes do fim da hegemonia de Israel, quando de fato Israel perde a hegemonia. Ele se tornou rei muito novinho, com apenas 8 anos de idade. Ele governou entre 641 até 610 e governou por 31 anos. Então assumiu com 8 e governou por mais ou menos 31 anos. E com 16 anos ele já começou a buscar a Deus, tá? Começa a passagem dele em 2 Crônicas, capítulo 34, versos do 1 ao 7. Então já começa ali a trajetória de Josias. E ele agiu muito bem. Foi considerado, até o fim do vídeo eu vou comentar que Jeremias, com a morte dele, lamentou muito, tá? E ele colocou Israel para orar aos pés do Senhor. Ele realmente fez uma reforma profunda. Ele foi até os confins mesmo de Israel para tentar reconstruir. E o que fez isso foi talvez toda essa trajetória de reis bons e ruins, o avô, o pai, o bisavô, enfim, toda essa linhagem de pecado fez com que ele buscasse a Deus de uma forma efetiva, como Davi fez, uma busca e uma purificação muito profunda. E esse processo foi de remoção, aquela velha história, remove os altares, um vem, remove, o outro vem, reconstrói. E ele foi lá de novo e removeu todos os altares idólatras, os postes de Aserá, as esculturas, e foi uma purificação muito profunda. Tudo foi retirado, as imagens, os postes, tudo foi queimado, foi destruído, os ossos dos sacerdotes foram retirados, dos templos, E ele foi até longe, tá? As tribos de Manassés, Efraim, Simeão, Naftali e todo ao redor. Ou seja, ele tentou purificar quase todo Israel, retirando tudo. E o ponto alto que fez com que Josias percebesse que a coisa estava realmente muito mais feia do que ele imaginava foi quando ele, dentro do templo, durante as reformas e os reparos do templo, o sacerdote Hilquias descobre o livro da lei, provavelmente era Deuteronômio, tá? Não tem nada escrito na Bíblia falando qual era o livro, mas aquela coisa, a lei era algo conhecido a todos, mesmo os que menos conheciam os mandamentos, a Torá, mas eu acho que o Deuteronômio se encaixa aí porque é a prática da lei, tá? Você tem Gênesis, que é todo o nascimento da nação de Israel a partir da promessa de Abraão. Aí você tem o Êxodo, que é a salvação, tá? Essa questão messiânica do povo escravo no Egito. E aí você tem Números, que é o censo, a divisão das tribos, território, pessoas. Levítico, que é toda a construção a construção sacerdotal, essa questão religiosa, os mandamentos religiosos de saúde pública, a questão espiritual. E Deuteronômio é a aplicação da lei, aquela situação de como a lei vai funcionar no sentido real da coisa. Essa descoberta fez com que Josias ele se arrependesse, ele ficasse preocupadíssimo. Ele foi até a profetisa Hulda, não sei, para ver o que podia ser feito, porque ele se consternou, ele ficou profundamente triste, tá? E foi algo muito profundo da parte dele, tá? Ele fez outras reformas, mas essa tristeza profunda
chegou para Deus, ele foi ouvido por Deus, e Deus não permitiu que ele visse toda a destruição que já estava predestinada, não tinha mais o que fazer, consequência do que Manassés fez, que a partir do reinado de Manassés não tinha mais o que fazer. Israel estava tão afundada na idolatria que, por mais bondade que tivesse no coração, toda a maldade feita antes já estava alastrada por Israel. Toda essa passagem está em 2 Reis, capítulo 22, versos do 10 ao mais ou menos 14, tá? É porque varia muito. Os versos principais é 2 Reis, capítulo 22, versos 11 e 13, mas a parte da história tá um pouquinho mais longa, tem também do 18 ao 20, então, basicamente, ele continuou toda a reforma, apesar dessa tristeza, dessa consternação, desse luto, ele continuou as reformas. Ele restaurou a celebração da Páscoa, muito mais do que qualquer outro rei desde os tempos de Juízes. Então ele, tentou, no segundo Reis, capítulo 23, do 4 ao 20, detalha a destruição dos altares de Baal, de Aserá, os santuários. Ele destruiu vários altares no vale de Ben-Rinom, onde crianças foram sacrificadas a Moloque, restituiu a celebração da Páscoa com grande fervor desde antes de qualquer outro rei. Ele de fato se converteu a Deus de uma forma muito profunda, tá? Tem passagens dessa conversão, desse amor ali, esse temor a Deus, de 2 Reis capítulo 23, do 25 até o 30, então, e tem capítulos também, 2 Crônicas 35, 20 ao 27, ele foi um rei extremamente justo, extremamente puro nas suas ações. Ele de fato se consternou, ele viu que todo o território ia pro buraco, mas era tarde demais. A misericórdia de Deus já tinha sido muito usurpada, tinha sido muito usada a graça de Deus, a salvação, de fato, o povo era muito obstinado, tá? A cultura de idolatria estava muito profunda, e apesar de um reinado justo, ele teve um fim trágico. A morte dele, diferente de Ezequias, de Manassés, por meios naturais, ele morreu numa batalha. O faraó Neco do Egito estava a caminho de Carquemes contra os assírios, e Josias, por alguma razão, tentou impedir isso, e até o próprio Neco está na Bíblia, tá? Em 2 Crônicas 35, 20 ao 21, que o faraó estava sendo enviado a mando de Deus, e ele mesmo assim tentou impedir, ele acabou falecendo, e ele não quis voltar atrás. Tanto é que em 2 Crônicas 35, 22 ao 24, ele não quis voltar atrás, se disfarçou e foi lutar, e os flecheiros atingiram Josias. Ele morreu, foi sepultado com seus pais, todo Judá se prostrou em lamento. Jeremias ficou profundamente triste, também compôs um cântico em homenagem a ele, e está lá em 2 Crônicas 35 ao 25. Ele foi contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, inclusive no vídeo que eu vou tratar dos últimos reis pós-Josias, né? Porque o que acontece? Após a morte de Josias, que foi um rei extremamente justo, um rei extremamente bondoso, Judá, ele passou por um processo de decadência absurda, espiritual, política, e essa ameaça dos vizinhos, Josias, né, o reinado de Acás, eu não comentei aqui, mas o reinado mau de Acás fez com que Ezequias se tornasse um rei muito bom. Manassés arbitrariamente escolheu ser ruim, e Josias escolheu arbitrariamente ser um rei extremamente bom. Então o que acontece? Essa decadência após Josias fez com que o povo se afastasse de vez de Deus e afundou-se. E até Israel, Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma base, 1940, alguma coisa assim, Israel praticamente não teve domínio de suas terras. Então, essa tríade, esse quarteto de reis de Judá fez com que, de fato, toda Israel perdesse. Foi algo muito profundo. No canal tem uma série sobre a divisão das tribos, a divisão do reino, que trata um pouco dessa questão dos reinados. Eu falo um pouco dos reis lá, e é muito triste como a sucessão de reis maus, do povo se afundando por causa dos reis, tornou Israel um lugar inóspito. E tem várias profecias falando que o povo, se não se chegasse a Deus, ele ia tornar um escárnio para os outros povos, uma vergonha. E
foi muito triste, porque após o reinado de Josias, infelizmente, Egito, Babilônia, Assíria, romanos, gregos, macedônios dominaram aquela região, e a partir de Jeoacás, tá, que eu vou tratar no próximo vídeo, infelizmente, Israel se tornou realmente tudo que as profecias se cumpriram. Manassés não ouviu as profecias, Acás não ouviu as profecias, né? Os reis do norte, teve Jeroboão I, Jeroboão II, Amazias, então, enfim, todos esses reis, o próprio Acabe, Zinri, Onri, muitos problemas, enfim, é triste tratar de ver o que Israel, hoje mesmo a cultura israelita, a cultura judaica abandonada, esquecida, né, a questão de Cristo, do Messias veio, né, as pessoas, infelizmente a sociedade se perdeu no meio do caminho, né, os ensinamentos, os 2.000 anos, 3.000 anos de existência de toda a compilação bíblica acabam ficando esquecidas. Então, o papel do canal é justamente esse, é tentar alertar sem viés político, sem viés de opinião, sem viés doutrinário, é pura e simplesmente falar da Bíblia, o compêndio do que as pessoas falam de Deus, de todos os autores, de tudo, para a gente tentar entender de uma forma mais clara. Fechada essa primeira etapa, né, os últimos reis hegemônicos de Israel, a gente vai entrar no reinado decadente, né, os últimos reis, nós vamos falar de Jeoacás, vamos falar de Jeoaquim, nós vamos falar de Joaquim e o último rei efetivo de Zedequias, que era Matanias. Então esses últimos 4, falamos de 4, Acás, Ezequias, Manassés e Josias. Agora nós vamos falar de Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias e a queda efetiva de Jerusalém e o envio dos últimos de Israel para o exílio. Tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado por acompanhar o canal até aqui.